Olá, seja muito bem-vindo ao Hora de Cuidar, um podcast criado para você que se interessa pelos temas mais essenciais e transformadores da vida: envelhecimento, planejamento de futuro, cuidado e finitude. Prepare-se para um bate-papo cheio de aprendizados, empatia e inspirações que vão mudar a forma como você encara o presente e planeja o seu amanhã. Eu sou Kátia Lichnoff, cofundadora da Escola de Cuidados Instituto Sônia da Silva, gestora de projeto de impacto, estudante de gerontologia e apaixonada pelo tema envelhecimento. O envelhecimento é uma etapa natural da vida de todos nós. Afinal, só não envelhece quem morre cedo. Mas muitas vezes esse processo de envelhecer é cercado por dúvidas, desafios e, infelizmente, até tabus. Como podemos planejar a velhice tranquila dos nossos sonhos e com qualidade de vida? O quanto o cuidado está presente no nosso dia a dia hoje? Qual é o papel do cuidado, tanto profissional quanto familiar, nessa jornada do envelhecer? E como lidar com a finitude de uma forma mais natural e acolhedora? Aliás, como aceitar que somos seres finitos? Para inaugurar esse podcast e explorar essas questões tão profundas, eu tenho o privilégio de conversar com uma convidada muito especial. Com mais de 20 anos de experiência em cuidados, ela é cuidadora internacional, técnica de enfermagem, pedagoga, especialista em geriatria, gerontologia e enfermagem e fundadora do Instituto Sônia da Silva, um hub de soluções para o cuidado. E por acaso, ela é minha mãe. E vai compartilhar conosco todas as suas vivências, histórias marcantes e reflexões valiosas sobre como cuidar de quem já cuidou tanto de nós. Bem-vinda, professora Sônia. Obrigada. Nossa, que apresentação linda! Meu coração ficou, ó, cheio de emoção. Obrigada. Vamos juntas então inaugurar esse espaço de informações de qualidade, conhecimento, aprendizados e muitas reflexões sobre esses temas tão importantes da nossa vida. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o cuidado profissional. E eu convidei a minha sócia e grande inspiração para a gente abrir esse podcast, porque ele é um dos frutos do seu trabalho de mais de 20 anos aí no cuidado, além, claro, da nossa escola de cuidados. Mas antes da gente falar dos frutos, conta pra gente como você começou a trabalhar com cuidados, especialmente, e o que te motivou para escolher essa profissão. Bom, eu comecei a minha carreira, nunca imaginei que eu ia para a área do envelhecimento, né? Eu sou professora, pedagoga, comecei cuidando de crianças. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu trabalhei na APAE e foi uma experiência super transformadora para mim. Eu nunca imaginava que o futuro me levasse sempre para a área do cuidado, embora fosse algo assim que eu sempre gostei. Sempre gostei de trabalhar com, de olhar para a mente, olhar para os pensamentos, olhar para os sentimentos, assim, de uma forma um pouco mais carinhosa. Então, trabalhar para a PAI, trabalhar com crianças especiais, foi um desafio, mas também foi uma lição muito valiosa que depois, lá na frente, veio colaborar ainda mais com a minha vida profissional. E quais foram os maiores medos e os maiores aprendizados que você teve cuidando de crianças e de adultos na APAE? Olha, eu acho que os meus principais medos, assim, os maiores medos, é a gente não atender às necessidades individuais do adolescente, da criança, do adulto que está ali na instituição com a gente, sob nossa responsabilidade. Outra coisa também é fazer algo que cause alguma dificuldade para ele, ao invés de soluções. A gente, quando faz o planejamento para estar com as crianças, a gente quer que eles estejam bem, que eles sintam-se bem. Então, é uma preocupação muito grande no que você vai levar para aquelas crianças que cause nelas uma satisfação de estarem ali conosco. E esse é o medo da falta de recursos de apoio suficiente, de ferramentas, de estruturas que ofereça um cuidado
de excelência, um cuidado adequado e que a gente possa ver depois os frutos desse nosso trabalho. E o aprendizado, acho que falar de aprendizado é uma coisa maravilhosa, sempre, todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho, né? Eu entendi que a força do amor e a paciência é que movimenta o mundo e também movimenta os seres humanos, as crianças, e não ver a deficiência, ver como uma pessoa, como um ser humano, para mim foi fundamental, porque quando eu cheguei eu não tinha quase nada de experiência, foi um baque, né? Uma coisa é você ter um irmão que é especial, que era o meu caso. Outra coisa é você chegar numa escola e estão todos reunidos e cada um numa patologia diferente, né? Então, acho que a força do amor, da paciência, cada pequeno progresso para nós era uma vitória ali, né? Com as crianças, com os adolescentes. E a empatia, acho que a empatia é a forma mais pura de você tratar as pessoas. E para finalizar também, eu acho que a comunidade não poderia ficar de fora, sabe? Essa força da comunidade, dos pais, com a instituição, com os professores, esse conjunto movimenta muito o cuidado. E a cultura do cuidado para pessoas com algum tipo de deficiência, ela avança de uma forma diferente na cultura do cuidado com as pessoas idosas. Como foi a tua primeira experiência cuidando de uma pessoa idosa? Olha, foi uma aventura. Posso dizer para você que eu iniciei ali depois já, né, depois de muitos anos, e foi uma aventura repleta de emoções. A primeira pessoa que eu cuidei foi na Bélgica, em Bruxelas. Então foi um grande desafio para mim, porque além de eu estar numa cultura diferente, né, um idioma totalmente diferente, eu estava iniciando uma experiência diferente, porque era com a pessoa idosa. Já não se tratava mais de crianças, jovens e adolescentes. Era uma pessoa idosa que já tinha uma vida longa. Então, eu fui cuidar de uma senhora de 94 anos. Eu tinha um livro de bolso de francês, que era só o que eu tinha na mão para poder começar esse trabalho, e muita vontade de entender como funcionava aquele serzinho sozinho naquele apartamento imenso, com 94 anos, acordando, comendo, tomando seu banho, se é que às vezes era possível, sozinha, sabe? E com demência. Foi maravilhosa essa experiência. A primeira coisa que eu fiz foi pedir um computador para a família, né, que me fornecesse um computador para que eu pudesse estudar, e ali nós desenvolvemos uma empatia, um método nosso próprio de comunicação, e pasme, além de eu aprender a cuidar dela, eu ainda aprendi a falar francês. Ela me ensinava a falar francês. Foi uma experiência única, inesquecível, e que eu trago, assim, ao longo da minha vida, essa história, que se eu começar a contar, levam horas, né? Foi maravilhoso. E completamente surpreendente, né, porque não foi planejado todo esse aprendizado e esse trabalho também com essa paciente. E durante esse tempo que você trabalha desde 2007 cuidando de pessoas idosas, quais Uhum. foram os maiores aprendizados que você teve ao longo desses anos, especialmente por se tratarem de pessoas idosas? Olha, eu acho que eu aprendi muito, muito a importância da escuta ativa e do respeito. Eles precisam ser ouvidos. Não é simplesmente cuidar, sabe? Cuidar do idoso me ensinou que a gente precisa estar ali, presente, que a gente precisa ouvi-los, encontrar uma conexão que possa trazer as memórias deles para a nossa história, as lembranças e aquele legado deles que moldam hoje a nossa sociedade, que é super importante a gente pensar nisso. Também, outra coisa é a fragilidade e a força do tempo, né? Um serzinho tão frágil e, ao mesmo tempo, com tanta força, porque quando você está ali e se dedica para o cuidado, parece que ele se reabastece novamente de uma energia que eu não sei de onde que vem. Então, é fantástico, é fabuloso. Uma das coisas que eu entendi para nós, que na época que eu comecei o cuidado, eu era muito mais jovem que agora, né? Então, geralmente, a gente tem mais energia, a gente é mais acelerado e tal.
Para cuidar, você precisa ter paciência. Essa é uma virtude indispensável. Você ter paciência para estar ali, para fazer aquela escuta, sabe? Você ter o toque, criar uma conexão através do toque com a pessoa idosa, porque na época deles, onde eles viveram, não se tinha muita afetividade. Acho que o afeto era algo um pouco, era sinônimo de fragilidade, né? Então, hoje, o afeto, assim, eu vejo que eu resgato muitas emoções através do afeto e também essa reciprocidade, né? Porque eu dou e recebo. Eu dou o carinho, eu dou o meu tempo, eu dou a minha paciência e deles eu recebo respeito, eu recebo as considerações, eu recebo experiências de vida, né? É uma faculdade de vida que eles trazem para a gente de forma gratuita. Que bom. É, essa geração dos super idosos que estão agora na finitude, que são pessoas acima de 80 anos, os super idosos, com certeza a maioria deles vem de uma época de famílias que realmente não demonstravam afeto físico, verbal, era outro tipo de demonstração de afeto. Existia aí mais tabus relacionados a esse sentimentalismo e tudo mais. E é uma fase muito importante que o amor, ele realmente cura. Ele traz esperança, ele afasta a depressão. Então, um cuidador, se ele não tiver afeto, ele não serve para esse trabalho, exatamente. E na tua visão, foram 27 idosos que você cuidou, né, que você me falou. É bastante gente e, com certeza, um é muito diferente do outro. Mas quais foram os maiores desafios que você percebeu que os idosos enfrentam quando precisam ser cuidados? Olha, eu acho 27 idosos e depois que eu falei isso para você, eu ainda fiquei pensando: "Ah, ir no hospital, ah, em tal lugar, ah, então", eu acho que eu passei de 30 idosos brincando aí com todas essas experiências. Mas eu vi muito, o desafio da saúde física, sabe, da saúde física e mental. Esse é um agravante, porque com o longo do tempo, e claro que o envelhecer saudável não é para todos, né? E assim como também a doença não é para todos, nós que somos cuidadores, a gente é chamado justamente por quê? Por conta dessas dificuldades da saúde física e mental do paciente. Então, eles têm aquela fragilidade de não poder vestir uma roupa, ou muitas vezes não poder baixar para calçar o sapato, ou às vezes para a saúde mental está tão afetada que eles não sabem nem onde eles estão, como é o caso agora que está em alta, muitos pacientes, muitas pessoas idosas com demência de Alzheimer, com síndrome do pôr do sol, querendo ir para casa. Então, acho que isso é um desafio muito importante de ser, para ser falado, para ser lembrado, e também a questão das doenças crônicas, claro, hipertensão, diabetes, artrite, isso tudo fragiliza muito a pessoa idosa. A solidão e o isolamento social, outra questão assim que, nossa, principalmente para mim que hoje vivo aqui em Lisboa e é um país envelhecido, a gente vê muito essa questão do isolamento social, sabe? Você passa e vê elas nas janelinhas ali, há meses sem sair, que é o caso de algumas que eu atendo, que não conseguem sair, porque na época mudaram-se para edifícios que não tinham elevador, hoje elas não têm mais mobilidade, ou tem mobilidade reduzida e precisa de apoio. Então, essa solidão, esse isolamento é muito forte, sabe? E os amigos se perdem também, morrem amigos, familiares, o cônjuge. Outro dia eu estava ouvindo uma fala de uma idosa com a amiga, e elas ficam perguntando: e o fulano? E o ciclano? E daí ela disse assim: ah, o meu marido está dormindo, mas ele não está mais, ele já foi. Então, acho que é muito forte isso, né? A outra coisa é a dependência e a perda da autonomia. Eles não querem, né, perder a autonomia. Muitos idosos fazem sua feira, seu supermercado, vão à farmácia, vão lá fora conversar entre eles na varanda, no jardim, e já precisam depender de outrem para fazer esse tipo de coisa. Questões financeiras,
passa a ser um problema também, porque vai a cargo dos filhos essa gestão, e isso machuca muito a pessoa idosa. Elas têm essa dor de não poder gerir seu próprio dinheiro, porque elas também já não têm mais condições, não é, é por proteção da própria pessoa E idosa. às vezes de depender também, a outra dor de depender do dinheiro dos filhos. Isso Ah, também é bem complicado, né? com certeza, porque às vezes os rendimentos deles não paga a medicação. Então os filhos precisam atuar e aí eles começam: "Não, eu não quero a cuidadora. Não, não precisa trocar o box do banheiro. Não, não precisa me comprar a bengala". Por quê? Porque eles querem evitar isso, sabe. Eles não querem que os filhos, gastem. Então, eles querem justamente economizar tudo que eles têm para deixar para os filhos, que isso também é algo já muito cultural, né? E acaba causando esse problema financeiro. E aí também questões de adaptações, que eles não se adaptam muito bem às mudanças do dia a dia, que são necessárias, né? Que não são poucas E também, não, né? com certeza, e são muito necessárias, e é preciso falar todos os dias sobre esse assunto, inclusive. Bom, nunca tiveram tantas pessoas no mundo como agora. E a gente nunca teve tanto acesso à informação também como agora. Então, eu acredito que nós somos a primeira geração que está conseguindo se preocupar, se planejar, tentar entender como que pode ser esse futuro aí pela frente. Porque nós estamos vendo duas gerações já, né? Tanto que a gente tem aí a geração sanduíche, que são as pessoas de 60 anos, 50 anos, que cuidam dos pais e cuidam dos filhos ou dos netos. Muito difícil, não tinha essa geração antes. Nos anos 60, as pessoas de 40 anos eram idosas. Hoje eu tenho 40 anos e Pois. não sou considerada idosa. Hoje, 60 anos, né? 60, 65, conforme o país. E nós temos muitos super idosos acima de 80 anos. Nós nunca tivemos tantos idosos no mundo como temos agora. Então, é uma oportunidade da gente começar a entender como chegar lá de uma forma mais tranquila, mais bem planejada, com mais qualidade de vida, porque nós estamos tendo os exemplos, tanto da geração que já está sofrendo, né, um pouco com essas limitações, quanto de quem está se preparando para essa fase, como você, que tem mais de 60 anos, que trabalha, que está nativa, que está aí, mas que já está também começando a se planejar aí para um futuro longevo, para ser uma super idosa. Né? Eu acredito que esses termos ainda vão mudar nas próximas décadas aí, vai um pouquinho mais para frente ainda, né? Bom, o que você visualiza? Como que o cuidado pode transformar a vida de um idoso e também da família? Como o cuidado pode transformar realmente a vida de uma pessoa idosa? Olha, Kátia, eu acho que nós precisamos pensar que o cuidado, ele tem que começar por uma transformação que envolva a dignidade, sabe? A dignidade, o conforto, o senso de valor. Uma vez que você vai, eu falo enquanto cuidadora e agora também enquanto idosa, porque já passei dos 60 anos, sabe? Quando você é tratado com dignidade, quando você é tratada com respeito, que você consegue ter uma percepção daquilo que te faz bem, isso é cuidado. Nós precisamos, sabe, tirar esse estigma de que eu vou lá cuidar da pessoa idosa, eu tenho que dar comidinha na boca, eu tenho que dar o comprimido para ela, porque ela não sabe procurar seu próprio comprimido ou seu medicamento, ela não pode isso, ela pode muita coisa, mas tem que ser algo respeitoso. A gente tem que respeitar para que ela também se sinta. É, falando assim por mim, se sinta importante naquele processo. Porque imagina chegar alguém ali na porta e vir cuidar de uma pessoa que até ontem trabalhava, que até ontem era uma juíza, era uma promotora pública, era uma professora, ou era um juiz, ou era um delegado, e de repente chega alguém e vai tratá-lo ali como se fosse
um bebê, um bibelô, uma coisa frágil. Eu acho isso precisa ser muito reavaliada essa questão do cuidado, porque quando você vê que nosso objetivo, que também é o objetivo do Instituto Sônia da Silva, sempre foi o envelhecimento ativo e saudável, não é? Então, a gente sempre falou sobre envelhecimento ativo e saudável. Então, as pessoas que estão com o Instituto, que estão com a gente, que estão participando do processo do envelhecimento, elas precisam ver o envelhecimento com outros olhos. Elas precisam respeitar esse envelhecimento. Exatamente. Eu acho que a cultura do cuidado, ela ainda não é disseminada da forma correta no mundo. Porque aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente fala em cuidado, a gente já imagina um bebê que não dá conta de fazer nada sozinho, que precisa de todo o cuidado, ou uma pessoa que não dá conta de fazer nada sozinha, de que precisa de todo o cuidado. Um acamado, que precisa trocar fralda, dar banho, dar alimentação. E, na verdade, o cuidado é outra coisa. O cuidado é você se antever as coisas, as necessidades, e você respeitar os limites e a autonomia da pessoa que você está cuidando, e não subjulgar achando que ele não tem condições de fazer nada. Então, isso que você falou de tratar como um bebê e tudo mais, é muito comum a gente ver, é o que mais a gente vê, É, que ao invés de a pessoa fortalecer a pessoa que está precisando de cuidados nas coisas que ela ainda dá conta de fazer, ela acaba prejudicando, tirando a autonomia de quem está precisando de cuidados e querendo fazer tudo ali por ele. E isso é um exato. grande defeito mesmo. E claro, é por amor ou por ansiedade, enfim. Mas a gente precisa rever, porque todos nós precisamos de cuidado em alguma medida em todas as fases da vida. Quando a gente é bebê, precisa de muito cuidado, porque são todos os cuidados para que a gente sobreviva e aprenda as coisas do mundo. Criança também, adolescente também, cuidado redobrado, né? Mas na juventude a gente precisa de cuidados também. Durante a vida adulta, a gente também precisa de cuidados. Não são os mesmos de quando a gente é idoso, ou de quando a gente é bebê ou criança. Mas existem cuidados que a gente precisa se autocuidar, porque se a gente não tomar conta com carinho e olhar pra gente com cuidado, ali pra frente, um pulinho, a gente já não vai mais viver. Porque é isso, só envelhece quem se prepara, quem se cuida. Então, são cuidados diferentes. Quando a gente vai no médico, a gente está se cuidando. Quando a gente compra um medicamento, quando a gente faz um tratamento, quando a gente dorme bem, se alimenta de forma saudável, a gente está se cuidando. Isso é cuidado. Mas precisamos tirar realmente esse estigma de que cuidado a pessoa está acamada, né? Ela precisa muito de tudo. E rever esse conceito justamente para que a gente possa se preparar para não precisar desse cuidado total o quanto antes. E Mas uma se tudo der certo, em algum momento a gente vai precisar de um cuidado por conta da com longevidade. com certeza. E mais uma coisa, só para complementar o que você falou, que a vida importa. Não importa em que fase, a vida importa e ela precisa ter um significado. Então não dá para a gente olhar para o idoso com o olhar de que: "Ah, agora já envelheceu, é só manter". Não, a vida importa, e essa vida precisa ter um significado. Justamente. A questão da pessoa idosa no Brasil ainda tem muito, a gente tem muito preconceito. Somos uma sociedade muito preconceituosa com relação aos idosos, etarismo, ageísmo, e realmente não é um assunto que está na mesa. Vamos cuidar de outra forma dos idosos, vamos respeitar, vamos inseri-los. São pessoas que não produzem mais para o capital, ninguém faz nada, ninguém vê, acabam sendo invisibilizados. E o contrário deveria ser feito justamente para a gente poder extrair dali toda a nossa história, toda a nossa bagagem, porque foram pessoas que construíram o mundo que a gente vive hoje. E cuidar não é mais como antigamente, que é só prover alimentação, higiene, conforto, né? A gente precisa cuidar de uma forma mais global, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos dar uma pausa agora rápida para o intervalo. Já já a gente volta com mais reflexões e conhecimentos. Enquanto isso, aproveite para seguir a Escola de Cuidados nas redes sociais, YouTube, Instagram, e também compartilhar com quem você gosta, com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Não saia daí porque o próximo bloco está imperdível. Estamos
Estamos de volta com Hora de Cuidar e vamos mergulhar em um tema essencial agora, essencial para o futuro de todos nós: o cuidado profissional à pessoa idosa. Muitas vezes, o envelhecimento traz consigo algumas necessidades específicas que demandam atenção, paciência e conhecimento técnico, porque cuidar já não é mais como antigamente, onde o cuidado era garantir ao idoso alimento, higiene, conforto. Muita coisa mudou e mudou muito rápido. Hoje, nós temos muito mais recursos para diagnósticos, tratamentos, cuidados específicos. Uma cuidadora não é mais contratada só para prover, para dar uma olhadinha, para dar uma força em casa. Ela precisa sim fazer parte de uma sistematização de um cuidado global, não só do físico, mas também do psicológico, do emocional, do social e do espiritual da pessoa idosa. E é nesse cenário que um cuidado profissional de verdade passa a ser indispensável. Vamos conversar sobre como os cuidadores profissionais transformam vidas, não só dos idosos, mas também das famílias que confiam neles para o melhor cuidado. Vamos falar sobre os desafios, as recompensas e o impacto desse trabalho tão importante que tem no dia a dia das pessoas. A professora Sônia tem muita experiência nesse assunto, tanto que juntas nós montamos uma escola de cuidados profissionais. Então agora ela vai nos ajudar a entender o que está por trás desse cuidado humanizado e de excelência. Continue com a gente, porque esse bloco está repleto de insights valiosos para quem quer aprender mais sobre como cuidar com amor e profissionalismo. Professora, cuidar é para qualquer um? Ai, 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 que pergunta, hein? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões, gente. Olha, na minha opinião, cuidar de idosos não é para qualquer um. Cuidar de idosos envolve muito mais do que estrutura física, disponibilidade para ir e cuidar. É preciso ter empatia, sabe? Exige respeito, disposição. Você precisa ter paciência. Paciência é a cereja do bolo para uma boa cuidadora. A pessoa que tem paciência, que tem sensibilidade, que consegue estar de corpo e alma presente no cuidado, ela sim, ela está apta. Então, eu não acredito que todas as pessoas consigam cuidar. Pelo menos não cuidar bem, cuidar com qualidade. Claro, claro, porque é uma entrega genuína, né, é uma entrega, humanizada, você tem que estar com o teu coração disposto a dar esse amor e acolher essa pessoa com amor, com carinho, com dedicação, e não é só algumas horinhas por dia, muitas vezes, e inclusive, justamente porque nós estamos ainda galgando uma política pública que ajude um pouco mais o cuidador, né, nós trabalhamos 12 horas corridas, 24 horas, semanas ainda, nós temos cuidadoras que passam a semana inteira com a pessoa idosa. Então, você precisa estar munido de todas essas qualidades para que você possa oferecer realmente um cuidado de excelência. Então, tem que pensar bastante antes de se envolver no cuidado. E isso profissionalmente, mas também familiarmente, porque nós vemos aí pessoas que são cuidadas pela família e que não recebem o cuidado da forma como a gente enxerga, como um cuidado de qualidade mesmo. Porque justamente a pessoa familiar ou quem está cuidando está com aquele pensamento antigo, né? Basta deixar vivo, basta não deixar morrer. E a É. gente sabe que não é isso, não é bem assim. Tem várias patologias aí que podem se aproximar por conta da solidão, da falta de afeto, né? Falta de carinho, de socialização. Então, na sua opinião, quais são os erros mais comuns que as famílias cometem ao cuidar dos idosos? E qual que é a importância de um cuidado profissional na vida deles? Então, primeiro eu quero falar que quando eu coloquei a minha expressão de cuidar não é para qualquer um, também cabe ao cuidador informal, que é o cuidador familiar. Porque o filho, às vezes, ele não está preparado para cuidar dos pais. Ele não pode ser um cuidador informal, ele não tem nem aptidão. E às vezes ele é das exatas, sabe, ele viaja pelo mundo, ele de repente ligam e dizem: olha, você tem que cuidar dos seus pais. Então é muito sério isso.
Então, acho que o cuidador informal, ele precisa repensar se ele tem realmente condições de ficar ali dentro de casa, esperando até a última consequência para depois contratar um cuidador profissional. Então, esse é uma das minhas questões. E é um dos erros mais comuns também, né? Para mim, é um dos erros mais comuns é esperar. Deixar o idoso se isolar, entrar numa solidão, Ad- aumentar as Isso, comorbidades, adoecer, né? né? Adoecer, e isso tudo vai acarretando tanto problema para o idoso que está sendo assistido pelo familiar, como para a família toda adoece. Quando entra um cuidador profissional, aí a gente tem uma família inteira adoecida. Outra questão é não respeitar a autonomia da pessoa idosa, tratando-o como incapaz. Ah, envelheceu, aposentou-se. Eu lembro quando meu pai se aposentou, ele era muito jovem. E ele, quando ele recebeu o documento da aposentadoria, naquela época, ele ficou doente. Deu uma baixa emocional nele tremenda. E ele disse: Mas eu não posso me aposentar. Eu não posso, eu estou muito ativo ainda. E aí as pessoas diziam, né? Olha, não, você pode fazer outras coisas. Você se aposentou por tempo de serviço, mas você pode fazer outras coisas. E aí ele descobriu um outro nicho profissional e ele foi à luta, sabe? Porque ele não queria envelhecer e se tornar, perder a autonomia que ele tinha. Então, muitos idosos, eles vão para dentro da casa, às vezes com filhos, com netos, e perdem essa autonomia, são subestimados, né? Subestima-se a necessidade de cuidados específicos deles. Eles são capazes, mas não são reconhecidos pela sua capacidade. E também, no meu ponto de vista, assim, que a família custa perceber os sinais de solidão e de depressão. Ah, não quero comer. Ah, não, hoje não quero sair. Ah, hoje eu não tirei o pijama. Quantos idosos que não compram mais roupas porque só ficam de pijama? Ou usam só aquele pijama porque para que comprar pijama novo se vai morrer? Isso é muito Muito forte, né? muito forte e muito presente no dias de hoje. Eu acho que esse tipo de coisa pouca gente fala, sabe? Eu acho que a gente romantiza o envelhecimento e é preciso trazer isso. Nós que somos do cuidado, que estamos dentro da casa dos idosos, a gente se choca, sabe? Muitas vezes com idosos que perderam 20 quilos e estão usando um pijama daquela época que eles tinham 20 quilos a mais. Por quê? Porque para que gastar pijama se vai morrer? Né? Então, isso é muito importante. Assumir o cuidado sem preparo, assumir esse cuidado sem um estudo, sem uma profissionalização, sem técnicas. Achando que cuidar é só amor, só amor. Amor é importantíssimo, mas às vezes não tem nem amor ali naquele cuidado, tem a necessidade de cuidar e pronto. Então, é preciso ter atenção na hora de cuidar de alguém, porque quando você pega uma pessoa idosa, você tem que estar minimamente preparado. Tem que conhecer as técnicas, tem que conhecer os procedimentos, tem que conhecer até a alimentação básica. Às vezes, as pessoas não conseguem atender, cumprir essas necessidades básicas da pessoa idosa. Bom, eu acho que são vários pontos aí que eu vou pegar na tua fala. O primeiro deles é essa questão do cuidado. Ou ele é romantizado, pensando, uma idosinha, vamos ver televisão depois do almoço, vamos fazer crochê juntas. Ou ele enfatiza a doença. Ah, meu idoso tem Alzheimer. Então você Uhum. olha a doença ou você olha a partezinha romântica. Existe uma linha aí muito grande entre uma coisa e outra. Então, o idoso, ele precisa de muita atenção. Questão de, como eu falei antes, né? De todo o cuidado global entre psicológico do idoso, o físico, o Isso. emocional, o social, ver se ele está socializando, e também a parte espiritual. Então, o cuidador, ele precisa estudar. Por quê? Quando você falou que precisa de técnica e também falou do cuidador familiar, o que me vem em mente? Se a gente perguntar para todas as pessoas hoje, vamos supor, as pessoas que estão mais aí próximas de precisar cuidar dos pais, são as pessoas de 60 anos, por ali. Se você perguntar para elas se elas sabem cuidar, principalmente mulher que já foi mãe, 100% vai dizer que sim. Claro que eu sei. Cuidar é tão fácil. Então,
a gente não entende ainda quais são as especificidades do cuidado de uma pessoa idosa. Culturalmente, nós não entendemos. Então, isso é preciso estar em pauta para que aí sim a gente venha valorizar um cuidado profissional. Outro ponto que você trouxe sobre o cuidador familiar, que eu acho super importante, é que é o seguinte: cuidador familiar tem envolvimento emocional. Vai ser muito mais difícil para mim o dia que eu precisar colocar a mão na massa para cuidar da minha mãe, do que eu pegar um dinheiro e contratar uma pessoa profissional para cuidar da minha mãe. Porque o que eu vou passar emocionalmente, psicologicamente, na mão na massa do cuidado, que eu não estou falando de dar alimentação, estou falando do cuidado geral, banho, higiene, a parte de brigar, a parte de demências. É muito desgastante para o cuidador familiar, porque ele tem aquela história de vida com a pessoa que ele está cuidando, com a mãe. Eu vi, por exemplo, a minha mãe a vida toda de um jeito. Agora ela não é mais aquela que eu conheci. Isso me frustra, isso dói em mim. Quando eu pago para alguém fazer isso, a pessoa vai fazer da melhor forma possível. Primeiro, porque ela estudou. Segundo, porque é um paciente dela, é uma pessoa assistida, não é a mãe dela. Então ela não vai ter dor, ela vai querer fazer aquilo da melhor forma possível, sem ter esse envolvimento emocional tão complexo que é quando um filho, uma nora, uma filha cuida dos pais. Eu nunca vou esquecer, eu tenho muitas amigas 60 a mais, e eu nunca vou esquecer o dia que uma amiga falou assim: toda a vida as cuidadoras deram conta de cuidar do meu pai, mas uma tarde ele estava sozinho no hospital e eu precisei trocar a fralda dele. Nunca mais eu vou esquecer o que eu senti. Eu não devia ter feito aquilo. Então, é muito forte para a gente Com certeza. precisar cuidar dos nossos pais. Então, esse é um ponto que me pega muito, porque a gente precisa profissionalizar o quanto antes as pessoas. Óbvio que nem todo mundo vai ter recurso financeiro para contratar. Mas eu insisto, se você ganha X e a cuidadora cobra X, sai de casa para ganhar o teu X e paga esse X para a cuidadora. Porque você vai ter vida, você vai estar socializando, você vai estar com a sua cabeça na ativa, ao invés de, às vezes, passar 10 anos dentro de casa, sendo única cuidadora da família, que a gente vê muitas famílias aí com 5, 6 filhos, mas só uma pessoa toma conta, e aquela pessoa para a vida dela uma década para cuidar bem, para cuidar com amor, mas aí a vida dela fica para trás. Então, esse é um ponto importantíssimo com relação ao cuidado informal, que é o cuidado familiar, e que a gente fala muito, né, nas nossas aulas, nas nossas lives, porque a gente tem essa visão 360 do mercado de cuidados. A gente conhece as dores dos cuidadores, a gente conhece as dores das famílias, a gente conhece as dores de quem contrata profissionais, das agências e também das pessoas idosas, por conta aí de toda essa experiência. Bom, de tanto você conviver com idosos, familiares, cuidadores nesse universo, acabou aí percebendo esses gaps, as demandas, os problemas que envolvem todos esses personagens. Os problemas de quem contrata uma equipe são muitos. Os cuidadores passam por muitos problemas também. Os idosos também passam por muitas situações desafiadoras com relação a um cuidado profissional. Foi aí que a gente começou a falar do cuidado, se tornar uma referência. A professora Sônia, desde 2007, está no YouTube fazendo blogs e vídeos e popularizando, né, o cuidado profissional. Conta pra gente como que foi essa jornada desde a primeira vez que você abriu o microfone para falar sobre cuidado até hoje. Olha, é muito interessante, porque eu lembro que quando eu comecei a falar, eu queria falar sobre a minha rotina, como que eu via a minha rotina do dia a dia com o meu assistido. E aí eu trazia as coisas, as melhorias, porque eu sempre fui para o meu trabalho com o intuito, isso é muito interessante até, de que eu vou melhorar aquela pessoa. Claro que eu tive fases onde eu tive vários óbitos, mas eu sempre fui com aquela intenção: eu vou melhorar aquela pessoa, eu vou dar o meu melhor para aquela pessoa. E aí o que que aconteceu? Eu acabei comunicando ali pelo YouTube, naquela ocasião. Era pelo YouTube, eu mostrava: "Olha, agora eu estou fazendo uma comida, nós vamos fazer um prato assim, eu e ele está fazendo isso, eu estou fazendo aquilo.
depois a gente saía caminhar, acontecia alguma coisa, por exemplo, o idoso dizia assim: "Olha, nós passeando aqui na pracinha, vão pensar que a gente é namorado. Eu posso até falar que você é minha namorada? Você não liga, né?" E eu achava lindo aquilo, porque ele tinha, assim, renovado, ele tinha rejuvenescido, tinha voltado a tocar saxofone, a gente sabia que ele tinha uma doença terminal, mas ele estava vivo outra vez. E aquilo eu comecei a transmitir para as pessoas, que na minha humildade, com os poucos conhecimentos que eu tinha, eu achava que eu estaria incentivando as cuidadoras a dar essa energia de vida para os idosos. Com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito curiosa por estudar o cuidado. E comecei a estudar e comecei a falar sobre cuidados de uma forma um pouco mais específica. E aí eu não fiquei contente, eu fiz vários e vários cursos, até que eu fui fazer um curso técnico mesmo. E quando eu fui fazer o curso técnico, eu disse: eu quero fazer um curso técnico para conhecer todas as técnicas e procedimentos, mas eu não vou trabalhar no hospital, eu vou trabalhar com a pessoa idosa. E aí eu comecei a mostrar também, né, no YouTube, mostrar, por exemplo, só para vocês terem uma noção, como é que se atende uma pessoa com deficiência auditiva? Como é que se atende uma pessoa com deficiência visual? Qual o sofrimento que a cuidadora tem quando ela chega na casa de um deficiente auditivo e ela está lá fazendo o trabalho dela com aquela televisão no último volume e ela está ali nervosa, ela começa a ter crise de ansiedade, ela não sabe por quê, mas é porque ela esqueceu de prestar atenção daquele detalhe. Ele não está ouvindo. Então, quanto mais ele levantar o volume da televisão, pior fica, ele não vai ouvir mesmo. Então, ela tinha que chegar e dizer assim: olha, seu João, vamos baixar o volume da televisão um pouquinho, porque está muito alta. Vamos fazer outra coisa? Vamos fazer uma atividade? Sabe? Dar leveza para aquele ambiente. E eu comecei a mostrar para elas, através das minhas redes sociais, formas de mudar essa questão do cuidado, mas com quem? Com propriedade, com estudo. E aí já foi para Facebook, depois foi para o Instagram, né? E nós criamos o Instagram Eu Cuidadora, e hoje lá no Eu Cuidadora, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo transmitindo todo esse meu conhecimento, e elas também, por sua vez, aprenderam a se dedicar ainda mais e ter mais sensibilidade naquele trabalho, porque cada idoso é único. Então, toda vez que eu estiver num plantão, como eu te contei que já atendi mais de 30 idosos, né? Nunca foi igual. Cada um eu aprendi alguma coisa. Cada situação eu aprendi uma coisa que eu precisava, sabe, transmitir para as outras pessoas, para que se identificassem assim um pouquinho no cuidado comigo. E aí você começou a dar aula, ser contratada por escolas para dar aula nos cursos de cuidador, a partir do momento que você já era uma referência e já conhecia também muitas cuidadoras. É, porque teve uma época que deu um burburinho assim: "Nossa, vamos construir curso de cuidador. Cuidador parece que está sendo um nicho novo no mercado", mas quem que podia dar esses cursos? Né, as enfermeiras, elas têm conhecimento de enfermagem, é diferente do cuidado, é um cuidado, mais humanizado do cuidador, é um cuidado mais higiene, conforto, alimentação, carinho, empatia. Aí, o pessoal me escutava muito nas redes sociais: "Ah, professora Sônia". Ah, não era professora ainda, ela era cuidadora Sônia, a eu cuidadora. A eu cuidadora, a eu cuidadora. Aí uma enfermeira me pediu para construir um projeto, eu fiz aquele projeto durante umas férias minha, um projeto, assim, simples, né, daquilo que eu já sabia, como eu sou pedagoga, já tenho essa base aí para estudos, construímos esse projeto, começamos a aplicar esse projeto nas salas de aulas, começamos com 60 alunas, 80 alunas, e depois só foi crescendo, só foi crescendo, só foi crescendo. E depois a gente viu que só final de semana era muito pouco, mas já era algo, um pontapé inicial para elas tirarem aquele medo, né? Elas precisavam quebrar aquele gelo para chegar na casa da pessoa idosa como profissionais do cuidado. E então a gente fazia aquela imersão de fim de semana.
Hoje, a gente foi crescendo tanto, 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 que nossos cursos hoje são ainda compactado em 3 meses, porém, nós temos conteúdo que a pessoa fica 6 meses estudando tranquilamente aí dentro da plataforma, né? Bom, esse era o ponto que eu gostaria de chegar. Fala então um pouquinho como que nasceu o Instituto Sônia da Silva, que é um hub, a gente já sabe que é um hub aí de conexões e de oportunidades para o cuidado. Então tem a escola de cuidados, tem consultorias, tem treinamentos para empresas e agora esse podcast. Então conta como que surgiu todo esse trabalho. Bom, quando a gente estava naquele auge das contratações de cuidadores no Brasil, se ouvia falar muito em cuidador, até lá no presidente do Albert Einstein, naquela época, ali em 2009, ele disse que chegaria uma época onde existiriam muitos idosos e poucos cuidadores. E quem tivesse essa percepção e essa capacidade de se tornar cuidador deveria seguir esse fluxo para poder atender a pessoa idosa, porque ia chegar um momento que o idoso ia precisar desse cuidado e não teria o cuidado. E realmente aconteceu assim, de 2017 para frente, assim, um boom no cuidado, porém, nós tivemos o quê? Em 2019 para 2020? A pandemia. Então, nós estávamos trabalhando, nós tínhamos associação de cuidadores, estávamos capacitando pelas associações, pelas escolas, mas na pandemia parou tudo. Tudo estagnou, nossa, centros dias foram se fechando, associação acabou, as pessoas dentro de casa. E aí, o que aconteceu com as cuidadoras? Elas começaram a me pedir ajuda. Professora, me ensina a cuidar. Professora, me treina. Eu já era professora, Sônia. Nessa ocasião, já era tratada como professora Sônia, presidente da Associação de Cuidadores do Estado de Santa Catarina. Nós já tínhamos ido a vários eventos, né, para defender os direitos dos cuidadores. E eu lembro, assim, que eu estava com umas 4, 5 meninas ali querendo montar uma turminha, e eu fui, né, para você e falei: "Filha, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu não sei realmente se eu abraço essas meninas para cuidar delas, o que que eu faço?". E você veio com a ideia do Instituto Sônia da Silva: "Mãe, por que que você não monta uma turma e não divulga? Você não estudou EAD? Você não estudou pela internet? Você não fez cursos à distância, faculdade, pós-graduação? O cuidador também pode estudar à distância. Ele pode estar na casa da pessoa idosa e pode estar fazendo curso com você". E aí eu fiquei tão entusiasmada com isso, nós criamos juntas, né? Eu falei: "Eu faço, mas você tem que estar junto comigo". Então, criamos juntas aí o Instituto Sônia da Silva. E o Instituto Sônia da Silva, nessa ocasião da pandemia, não só capacitou as cuidadoras, como também nós fizemos muita parte social, né? Colaborando com as pessoas que estavam naquela situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. E já se foram tantos anos, né, quando passaram-se 2 anos de instituto, aulas online, o pessoal aderindo em massa, eu falei: "Olha, Kátia, eu ainda tenho vontade de ir para a Europa. Eu quero levar o instituto lá para a Europa, eu quero levar o cuidado", porque a Europa é mais envelhecida que nós, né, e eu acho que as experiências que a gente adquire aqui é muito importante para a gente levar para o Brasil. E aí foi assim, o resumo de tudo isso é que eu tô aqui em Lisboa, você está aí, graças a Deus, né, em frente ao Instituto Sônia da Silva também, mas CEO da Escola de Cuidados, que eu acho isso fantástico. O nascimento da Escola de Cuidados esse ano foi para nós assim um marco muito importante, era o nosso sonho, né? E agora todo o curso de cuidadora internacional, curso Cuidadora Nova Geração 2025, as mentorias, o podcast, muita coisa boa acontecendo, né? Muito, muito mesmo. E bacana que a gente tá nós já estamos com 5 anos, mas ainda tem muita coisa pela frente. E uma das coisas que mais me chama atenção também nessa história é que o porquê que o instituto nasceu, por que que a escola nasceu, por que que tem esse nome, Instituto Sônia da Silva? É justamente por conta do método de ensino, que é desenvolvido 100% a partir das suas experiências, junto, claro, com o corpo docente
médicos, geriatra, enfermeira, fisioterapeuta, uma equipe de saúde que atua diretamente com a pessoa idosa, mas o jeito de falar sobre cuidado é de cuidadora para cuidadora, diferente de muitas outras instituições que têm aquele curso que ensina o cuidado técnico e para por aí. Nesse caso, no Instituto Sônia da Silva, na Escola de Cuidados, a gente fala da atuação da cuidadora de um modo global, tanto na parte técnica do cuidado, como para ela entender o mercado que ela está entrando, tanto no Brasil como em Portugal. Qual é esse universo? O que está acontecendo de diferente, de inovação? O que precisa melhorar? Como ela vai entrar, fazer networking, cobrar? Que tipo de atuação que ela pode fazer de inovadora nessa área? E também a questão de posicionamento de mercado, porque nós sabemos que a profissão cuidadora de idosos ainda não existe no Brasil, ela é uma ocupação dentro da categoria das domésticas, e essa é uma pauta muito importante para a gente defender, para a gente falar sobre isso e valorizar cada vez mais essa categoria para ela sair o quanto antes dessa situação de ocupação e se tornar realmente uma profissão. Bom, muitos assuntos. A gente explicou um pouquinho como nasceu o Instituto Sônia da Silva. E para fechar esse bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão mesmo da profissionalização, qual que é a importância de uma cuidadora, mesmo que ela tenha 5, 10, 15 anos de experiência no cuidado ativo, qual que é a importância de ela fazer um curso realmente profissionalizante? O que muda para uma cuidadora? Porque, como eu falei antes, todo mundo acha que sabe cuidar e todo mundo acha que está fazendo certo, mesmo com bastante experiência. Olha, Kátia, algo que me chama muito atenção. As cuidadoras, elas ainda são, é uma classe muito humilde, que ainda não sabe o seu lugar no mercado. Elas não, muitas delas não sabem o que é ser uma cuidadora profissional, uma profissional do cuidado. E essa nossa profissão, ela é muito, muito, muito confundida com a empregada doméstica. Mas, gente, cuidadora não é doméstica. Cada uma tem a sua função. A cuidadora tem a função dela. A doméstica, ela tem a sua própria regulamentação, ela tem a sua própria profissão. Então, nós precisamos que a cuidadora internalize primeiro que ela não é uma doméstica e que dentro dela existe uma grande profissional do cuidado e que o curso, justamente para trazer para ela conhecimentos básicos e essenciais do cuidado, desde o banho, ela precisa aprender técnicas novas, do preparo de uma alimentação, desde saber o que ela vai organizar dentro do ambiente da pessoa idosa, o que não é da responsabilidade dela, porque ela precisa saber que ali dentro é a empresa que ela trabalha. A casa da família é a empresa que ela trabalha. É como o motorista de ônibus, ele vai trabalhar de motorista, ele conduz o autocarro. Mas se o ônibus, né? Ou o autocarro que se usa aqui em Portugal. Mas se tiver uma avaria, um pneu furado, alguma coisa, quem é que vai consertar? É o mecânico. Ele vai continuar conduzindo. A cuidadora, ela precisa aprender técnicas para a própria segurança dela, inclusive, técnicas de mobilidade da pessoa idosa. Ela tem que ter conhecimento das principais patologias que acometem a pessoa idosa. Ela tem que ter conhecimento ético, profissional, de como passar tantas horas dentro de uma casa que não é a casa dela. Isso é essencial. E temos uma abordagem tanto na parte do cuidado, na parte do envelhecimento e também no mercado de trabalho. A cuidadora não sabe o nicho de oportunidades, a gama de oportunidades que ela tem para trabalhar. Eu estou sempre dando relatos de acompanhamentos em viagens que a gente faz, acompanhamento médico, acompanhamento em reuniões sociais, acompanhamento em spas. Nós temos, inclusive, no curso Cuidadora Internacional, né, informações valiosíssimas de como você se tornar uma acompanhante, uma cuidadora acompanhante de idosos.
Por quê? Porque essa economia prateada tem dinheiro, quer viajar, quer aproveitar a vida, mas não quer se incomodar com uma cuidadora que não tem condições nem de pegar um avião, ou de entrar, nunca entrou num aeroporto, não tem um passaporte, não tem documento, a Não se identidade dela interessa, talvez, não se né? interessa, não se interessa. Às vezes eles acham que não é para, não é para mim. Ah, isso não é para mim. Esse é um grande ponto, porque quando a gente fala em cuidadora profissional, muitas pessoas já têm em mente que é a questão legislativa, questão legal, de direitos trabalhistas, isso e aquilo, assina carteira, não assina carteira, é MEI, não é. Mas não é só sobre isso. Cuidadora profissional é quando a pessoa entende que ela é uma profissional do mercado, que existe um mercado de cuidados. Ela deixa de ser a ajudante que dá uma olhadinha no idoso, a quase Isso. da família, aquela Uhum. vizinha que agora está ganhando um dinheirinho para dar uma olhadinha no papai. Então, muda para uma questão profissional. E quando você trabalha e assume que você trabalha com isso, você vai para o teu trabalho com outro pensamento, com outro nível, inclusive, de quando as pessoas te olham, elas te olham de outro jeito já. E como você está indo para uma casa, é muito fácil confundir. A cuidadora trabalha numa casa, mas não é a casa dela. É o trabalho dela. Então, quando você entende exatamente o teu profissionalismo, ali você já consegue colocar uma barreira, porque às vezes não é só a cuidadora que confunde a casa com a casa dela. Às vezes a própria família confunde a cuidadora como alguém da família ou que está ali dando uma olhadinha e não valoriza. Então é uma via de mão dupla. Quando a cuidadora se profissionaliza, ela entende o papel dela no universo profissional, que ela é uma peça ali fundamental para esse cuidado, aprende a precificar melhor, aprende o que ela faz, o que ela não faz dentro de um domicílio, as responsabilidades, as suas atribuições, e ela veste realmente essa capa de profissional, e isso agrega também na autoestima, na valorização, porque a gente sabe que muitas pessoas que trabalham com cuidado, elas vêm de um lugar não profissional. Muitas Isso. pessoas escolhem isso achando que é mais fácil, achando que é tranquilo, ou porque não estudou, e na verdade, hoje é o inverso. Você precisa estudar, se atualizar, mas isso vai te trazer tanto benefício, tanta bagagem, tanta experiência e tanto autovalorização que vale muito a pena, porque existe carreira dentro da atuação do cuidado. Pode ser uma cuidadora hoje, fazer um curso técnico depois, uma faculdade, fazer gerenciamento de equipes, trabalhar em instituições de longa permanência, trabalhar como cuidadora estimuladora, como você trabalha, sair de casa só para estimular pessoas, sair de casa só para dar banho. Você pode encontrar um nicho de mercado. Então, é um universo de oportunidades cheio de formas de inovar, mas para isso realmente precisa ter aprendizado de qualidade, precisa se profissionalizar definitivamente. Bom, vamos chamar o intervalo, vamos para essa pausa rápida, mas logo voltamos com mais um tema super esperado, que é o cuidado na finitude. Enquanto isso, compartilhe nas suas redes sociais o nosso canal no Instagram, do YouTube, curta, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e acha que se interessam por esse assunto. Até mais, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta ao nosso podcast Hora de Cuidar e nesse bloco nós vamos falar de um tema super polêmico que todo mundo foge. É um tabu na nossa sociedade muito grande. Ninguém quer falar sobre isso, que é a finitude. Professora Sônia, falar sobre a morte ainda é um tabu, mas é uma situação muito próxima de quem cuida, não é? Na sua opinião, como que a gente pode abordar esse tema de finitude de uma forma um pouco mais natural e saudável? Porque você cuida de pessoas que mais cedo ou mais tarde não vão mais estar aqui. Se as pessoas estão precisando de um cuidado específico, é porque existe ali limitações. Esse cuidado pode durar meses, pode durar anos, mas nós não estamos falando de pessoas no começo da vida, e sim no final da vida. Como que a gente fala sobre isso com a família, com a pessoa idosa? De forma mais natural, sendo que a gente nem gosta de admitir que a gente vai morrer um dia. Finitude realmente ainda é muito, muito, muito fechado esse assunto nas famílias. Vou falar enquanto cuidadora, nós
não falamos de finitude quando nós vamos para a casa da pessoa idosa, porque muito raramente as famílias compartilham com a gente que ali nós estamos entrando num processo paliativo. Como nós temos curso, a gente faz os cursos, né? A gente aprende lá com os profissionais da área, os psicólogos, dentro do curso, inclusive, do Cuidadora Nova Geração, a gente já tem esse feeling, a gente já percebe que já está ali prestando um serviço já mais paliativo, e aí a gente vai entrando docemente, sempre ouvindo com empatia. Eu sempre digo assim, nada de chegar chegando, sabe? Falar de morte é algo muito forte, então é preciso ter sensibilidade para poder perceber o que está se passando ali ao redor e ser prestativo o máximo possível. Vou dar um exemplo para ser mais fácil assim a colocação. Eu fui convidada para trabalhar numa casa onde o filho, por telefone, me disse que eu tinha sido indicada, né? Alguém indicou o meu nome, e o rapaz disse assim: Olha, eu gostaria que você viesse hoje à tarde já para conhecer minha mãe, para ficar todas as tardes. 5 minutos depois, eu recebi uma ligação da noiva desse rapaz, dizendo: Dona Sônia, a senhora aceitou o trabalho que o meu noivo pediu? Sim. Dona Sônia, só vou pedir um favor para a senhora. A senhora está preparada para vir aqui? Porque, olha, as cuidadoras chegam aqui, quando elas veem que a minha sogra está nos últimos dias, visivelmente, né, no tratamento paliativo, elas viram as costas e vão embora. E às vezes elas falam na frente da idosa, da pessoa, que não era nem tão idosa ainda, que não vão ficar por ABC. Eu disse: Não, pode deixar que eu vou. E quando eu cheguei, gente, naquela época, a mulher era uns 10 anos mais velha que eu apenas. E ela tinha o cabelo da mesma cor do meu, e eu pensei: eu vou chegar tranquila, eu vou ouvir as dores, vou ver quais são as necessidades essenciais daquela família, que era uma irmã que estava exausta, não estavam conseguindo alimentar a paciente, não estavam conseguindo fazer uma higienização adequada porque estavam exaustos e eram poucas pessoas. Então, eu fui chegando de mansinho, fui harmonizando aquele ambiente, e a gente também tem que pensar nesse momento que a espiritualidade, ela caminha junto conosco no atendimento paliativo. Uma pessoa tem que estar espiritualizada, elas têm que estar saudável, elas têm que estar emocionalmente saudável para esse trabalho. Então, no segundo dia, eu e o filho, tiramos o restinho do cabelo que ela tinha ainda na cabeça, que era um cabelo vermelho, exatamente da cor do meu. Então, tudo isso são emoções que a gente tem que gerir sozinha. Você tem que saber gerir aquilo. E aí fizemos aquele atendimento. Infelizmente, naquela ocasião, foram 9 dias apenas. No 9º dia, essa senhora foi a óbito. Então, nós ficamos aqueles dias ali sempre sendo o mais acessível possível, sabe? Calma, criando um ambiente harmonioso, um ambiente de paz, porque aí a família vem, você tem que estar ali para ouvir, não para falar. Não para trazer suas teorias, não para trazer a sua religião, não para trazer as suas experiências. Ah, mas eu já cuidei do fulaninho que morreu tal dia, etc. Só para servir. Quando a pessoa tem essa dignidade de servir aquele momento ali, depois você fica inesquecível, né? Então, acho que finitude é algo bonito, morrer faz parte, né? Morrer faz parte de todo o processo. A morte, ela não pode ser vista como um tabu, ela é um adeus, e até logo, até qualquer momento. Então, nós, cuidadores, temos que aprender o que é finitude, o que é o final da vida, o que é a morte, e o que você vai fazer, como você vai lidar depois que o seu assistido foi a óbito, que ele está ali, na tua frente. Qual será o seu próximo passo? Você tem que saber o que você vai fazer, para você não cair no desespero, para A você não jornada não botar os... acabou ali, né? Não acaba. A jornada, ela não acaba no fechar dos olhos da pessoa que você está assistindo. Ela começa ali, porque aí você tem que ter segurança, você tem que estar ali preparadíssimo para todas as situações que vão acontecendo até o momento final. Então,
A família que às vezes não tem estrutura para aquela perda, reunir todos os familiares ali naquele momento. Qual é a decisão? Quem vai ficar ali? Aconteceu comigo de todos virem, olharem a pessoa idosa indo a óbito, foi, morreu, ah, tá bem. Um foi para um quarto, outro foi para o outro, outro foi para o outro. Ninguém tinha estrutura emocional para dar seguimento àquele processo, já era uma outra história. E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer quais são os protocolos, para quem nós vamos telefonar, como você vai tomar essas atitudes, essas decisões, né? Então, isso tudo você se prepara como? Estudando, se preparando, não dá simplesmente para cair de paraquedas dentro da casa de uma pessoa que está em estado paliativo, ou às vezes ela não está. Já aconteceu também comigo nessas minhas 30 e tantas idosas aí, que eu já me aventurei na época que eu não tinha capacitação, e depois eu fui com dignidade, com propriedade, com força, depois que eu estudei, eu fui e disse: olha, graças a Deus, a gente sabe o que está fazendo, né? E já me aconteceu várias e várias vezes de eu ter que tomar decisões pela família. Então, não dá para cair de paraquedas. Às vezes o idoso está saudável hoje, e amanhã ele é diagnosticado com uma doença terminal. Ah, mas eu só queria ser acompanhante dele, agora ele vai usar uma bolsa de colostomia, agora ele vai usar uma sonda nasogástrica, eu não quero mais cuidar. Opa, e aí? Onde é Será que que tá o era propósito de onde cuidar? é que está o propósito? Era só pelo dinheiro? Fala-se muito sobre valor de plantão, mas eu acho que o cuidado ele precisa ser sempre humanizado, não importa em que condições ele venha. Perfeito. Infelizmente, nós temos muitos olhadores de idosos, olhadoras de idosos, ao invés de cuidador, definitivamente. Mas um ponto importante que eu acho que cuidar de alguém na finitude é um privilégio para poucos. E o que a gente precisa entender é como eu quero permitir que essa pessoa se sinta nos seus últimos dias de vida. Quais são as experiências que eu posso oferecer para ela? Quais são as sensações? O que eu posso fazer para melhorar e para transformar cada dia num dia incrível, num dia único, já que ela está se despedindo da sua própria vida? Então, ser cuidadora é tão especial e tão mágico que você tem a oportunidade de estar ali nesse momento que muitas vezes a família não tem oportunidade ou a família não tem estrutura. Então, a cuidadora ela vai dar o tom nesse trabalho, ela vai dar o tom no plantão, ela vai trazer essa energia e independente de qual seja a situação, a patologia ou a dificuldade, como esse idoso vai estar, ele está sentindo, porque sentir é a última coisa que a gente deixa de fazer na nossa vida. A gente pode deixar de comer, de andar, de ouvir, de falar, mas a gente sente. Então, o papel da cuidadora nesse momento da finitude é incrível, fundamental e precisa realmente ser muito bem trabalhado, muito profissional, para que seja feito de forma especial e proveitosa e digna também, e inesquecível para quem está se despedindo. Professora Sônia, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão cuidando hoje de alguém num estado paliativo, na finitude, e que querem aprender melhor a lidar com esse momento tão especial da vida. Eu acho que nesse momento a gente precisa viver com amor e presença, sabe? Eu diria para o cuidador, para a família, para a pessoa que está vivendo aquela situação, ouça, abrace, compartilhe, compartilhe memórias, valorize cada instante, cada momento que você tiver ali. Não foque naquilo que está se perdendo, né? Mas naquilo que vai acontecer, com simplicidade, com sutileza, porque é um momento onde todas as energias precisam estar voltadas ali para o bem daquela pessoa que está naquele momento precisando de você. Então, já ouviram falar naquela energia a saúde que a pessoa fica antes de morrer, que dá A aquela melhora da energia morte. a melhora da morte, isso mesmo, eu não estava conseguindo a frase. A melhora da morte nada mais é que toda essa energia emanada para aquele espírito que está ali, né, na minha concepção espiritual,
e que faz com que aquela pessoa dê aquela reativada, ela está sentindo toda aquela emoção. Então, ela precisa sentir o quê? Precisa sentir amor, presença, empatia, precisa sentir que ela é importante, inclusive naquele momento de partir. E o cuidador, ele é muito importante nesse processo. Muito importante, porque ele tem que estar ali, pensando naquilo que está acontecendo, vivenciando aquilo, sentindo aquilo, porque isso é vida, isso é cuidar. E o processo do cuidar, ele é do nascer ao morrer. Perfeito, é o processo da vida, é o do cuidado. Isso. É tão importante que todas as pessoas, né, mas cuidadores principalmente, tenham consciência desse processo do envelhecimento, porque outro dia mesmo teve uma cuidadora que me falou assim: "Nossa, eu tenho azar, os meus 4 pacientes que eu tive, todos eles morreram". Aí eu falei assim: "Mas quanto tempo você ficou cuidando deles?". "Ah, um foi 1 ano, outro foi 4, outro foi 8 anos". E aí eu falei: "Mas o que que você esperava? Que eles fossem eternos? A gente não é eterno". Então, é um É. trabalho sensível, é um trabalho que você tem que estar preparado tanto para fazer um acompanhamento de uma pessoa lúcida, quanto para você fazer uma assistência específica e técnica de uma pessoa acamada. Então é muito especial, tem que ter amor, tem que ter propósito, tem que ter carinho, tem que ter muito conhecimento, força de vontade, tolerância, né, e todos esses pré-requisitos aí para o cuidado. Então, professora Sônia, para a gente iniciar o fechamento desse primeiro episódio do nosso podcast Hora de Cuidar, que mensagem você deixa para as pessoas que precisam ou que querem cuidar de uma pessoa idosa? Olha, eu diria para você que está começando agora no cuidado, para você que já cuida, para você que nem imaginava que ia cuidar de alguém, cuide primeiro com o coração. Coloque o coração na frente, né? Mas imprescindível que você tenha conhecimento. Conhecimento, ele não ocupa espaço, sabe? Se você até agora não tinha pensado em estudar, em fazer um curso, entender o processo do envelhecimento, chegou a hora. Ah, você é filha, tá com seus 40 anos, a mãe teve um AVC, e agora? O que é que eu faço? Vai estudar, vai estudar, vai pensar em compartilhar esse teu conhecimento com outras pessoas, porque quando eu falo vai estudar, vai se capacitar para o envelhecimento, eu não estou só falando de ir lá estudar para entender as técnicas. Eu estou falando da conexão que as pessoas criam entre elas no cuidado. Porque eu cuido, eu vou conversar com aquela outra que também cuida, eu vou conversar com a outra que também tem uma mãe, eu vou conversar com o outro que também tem um assistido, aquela que é cuidadora profissional, aquela que é cuidadora informal. Eu vou estar com professores que são especialistas em X, Y, Z. Eu vou conhecer o que a área da geriatria faz, o que a odontogeriatria faz. Eu vou saber o porquê que eu preciso contratar uma equipe multidisciplinar, por que na finitude meu familiar assistido precisa passar pela psicóloga. Então, acho que é, é aí. Perfeito. Propósito, amor, carinho. Sem isso, é impossível cuidar de uma pessoa idosa. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Hora de Cuidar. Esperamos que essa conversa tenha sido inspiradora e reflexiva para você. Hoje nós exploramos temas que tocam a todos nós: envelhecimento, planejamento de futuro, cuidado e finitude. Aprendemos sobre a importância de olhar para si, olhar para a velhice com respeito, com dignidade e com carinho. Além de como o cuidado profissional transforma vidas, tanto dos idosos quanto de seus familiares, sem contar de quem cuida. Mostramos que existem, sim, caminhos profissionais maravilhosos no cuidado. E nós agradecemos imensamente a professora Sônia por compartilhar sua experiência e sabedoria, nos ajudando a entender o verdadeiro valor do cuidado com amor, ética e humanidade. Se esse episódio trouxe novos aprendizados ou fez você refletir a sua relação com o seu futuro e com o seu presente, compartilhe com seus amigos e familiares, espalhe essa mensagem para que mais pessoas compreendam a importância de planejar o seu futuro e cuidar bem daqueles que tanto contribuíram para as nossas vidas. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo episódio do Hora de Cuidar. Até lá!
Cuide-se e valorize cada etapa da sua vida.